Bom dia, Soco Matinal, segunda-feira, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Aqui no YouTube, para os mais íntimos que gostam daquele Spotify, tem no Spotify também. Hoje temos aqui, a Bolsa de Valores do Rio. Depois de 22 anos, Rio de Janeiro terá novamente uma Bolsa de Valores. Perderam uma oportunidade de dar um nome muito bom. O nome que eles vão chamar é Base Exchange ou Base Exchange. Puta nome ruim, hein? Qual o nome que você daria? Eu gostei de Base Exchange. Eu acho que base é legal. Base Exchange. Podia seguir a tradição e ser Boverja, Bolsa de piorou, Valores do Estado do Rio de Janeiro. Não, a gente... Ou Boverrio. Não, a gente tinha ia Bril. Bovespa. Bril seria bem melhor. Meu Deus, falou merda. É Bril. Bril não seria bom? Boverrio. Fala a verdade. Bril. Falta Bril, igual aquele vídeo do cara Bolsa famoso do lá. Rio, pô. Bolsa do Tá Rio. ligado? Pior que tem até o ticker daí, quando negociar em bolsa, Bril 3. Bril 3. Aí, ó, Bril, Tem até pronto. o ticker Bril, verdade, tem até o Fica ticker. aí, fica aí pro o Mubadala, que é o fundo ali da ATS, que é o America's Trading Group, que é quem cuida ali dessa nova Bolsa do Rio de Janeiro. Fica a ideia aí, põe Bril, Boverja, que ideia ruim. Boverja foi... Boverrio. Boverrio ficou legal. Boverrio ficou legal. Boverja é pior que base. Mas enfim, né, Boverja vamos lá pra ficou paia. notícia lá, minha galera. Começamos também, os spreads comprimem demais, né? O crédito privado aí com a alta da Selic já não está tendo tanto espaço para captação. A gente vai falar sobre isso, o quanto que isso impacta no todo. Deportação em massa de estrangeiros pode afetar a operação de empresas americanas, de acordo com um membro do Federal Reserve, né? Isso é um pacote que o Donald Trump está querendo aí empurrar algumas pessoas para fora dos Estados Unidos. E isso pode impactar na operação de algumas das empresas que a gente vai trazer aqui. E o efeito Trump, Bitcoin bate recorde novamente aí acima de 81 mil dólares, fechando aí fechando a cotação em 81.388 dólares. Mas a máxima histórica de ontem foi 81 mil dólares, 373 dólares. Meu Deus, hoje tá ruim. Segunda-feira. 81.373 dólares aí a máxima histórica do Bitcoin. Então quem vendeu aí a 59 deve estar chorando nesse momento. E aí, o que vocês acham que o Bitcoin continua nessa escalada agora? Vai ter uma correção? Dá uma opinião aí, sincera, que vocês não podem dar. Não dá pra dar uma opinião sobre isso. Não tem fundamento pra se analisar em Bitcoin. Maravilha. Eu achei Não, justo. não dá pra fazer valuation do Bitcoin, né? Achei justo. Eu faço das palavras do Malheiros as minhas. Aí a gente tem que ver lá no Instagram, nego que fala assim... Research de criptomoedas, para investir com segurança em criptomoedas. Como é que tem segurança? A gente tem que ouvir isso aí daí. Não, é cada uma. A única coisa que você pode saber do Bitcoin é que ele vai subir, que ele vai descer, que ele vai... enfim. internacionais. Vamos começamos aí com o quê? Hoje índices. a gente traz os índices. Programa de tradição. Então traz aí pra gente. Então aqui no Brasil, a gente teve o Bovespa fechando em queda de 1,43% a 127.829 pontos e o IFIX operando em leve alta de 0,37%, fechando aí a 3.195 pontos. A gente já vem com alguns dias nessa queda meio generalizada da Bolsa, chegou a bater 135 mil e acabamos tendo esse recuo, né? Por conta de quais fatores? Primeiro, China. Você teve as medidas para estimular a economia que foram percebidas como insuficientes pelo mercado. Você teve também a frustração com a demora aqui para ser anunciado o corte de gastos no Brasil, que é a grande preocupação do nosso mercado aqui interno em relação à situação fiscal que a gente tem com o nosso governo, registrando déficits históricos. E por fim, teve IPCA de outubro, que veio acima das expectativas e pode sinalizar futuramente juros mais altos. Então, 3 fatores em conjunto que contribuíram para a queda da Bolsa. Nos Estados Unidos, a gente tem os 3 índices operando num leve movimento de alta, né, depois de uma semana que foi marcada aí por recorde de fechamento aí dos principais índices, né, tanto impulsionado pela eleição do Trump, quanto pelas decisões sobre juros nos Estados Unidos. E agora fica na guarda dos dados de inflação da maior economia do mundo. Em relação aos mercados asiáticos, fecharam sem direção única, né, todos mistos. Então você teve as medidas de estímulo da China que decepcionaram o mercado e também a inflação da China de outubro que ficou abaixo do esperado. Mas como assim? Uma inflação abaixo do esperado pode ser ruim. Como a China é um país que está tentando estimular a sua economia, se você tiver uma inflação acima do esperado, pode indicar que a economia está se aquecendo na realidade. Então essa sim que seria de fato a expectativa do mercado, um aumento da inflação que é resultado de uma economia mais aquecida. Na Europa, a gente tem os índices operando também em alta, depois dessa semana eleitoral, né, com a vitória do Trump, e corte de juros nos principais bancos centrais do mundo. Em relação aos commodities, petróleo operando em leve alta, com uma ameaça de interrupção do fornecimento devido a uma tempestade nos Estados Unidos, e o minério de ferro fechando no menor nível em mais de 2 semanas por conta desses estímulos da China que foram insuficientes. Por fim, aqui em moedas, dólar operando em baixa aí,
né, fechando a 5,73, o euro a 6,16 operando em leve alta e o Bitcoin, né, operando em forte alta depois de bater recorde histórico na faixa de 81 mil dólares. Maravilha. Começando agora com as notícias internacionais, temos aí essa manifestação de um dos membros do Federal Reserve sobre esse projeto de lei do Donald Trump de deportar parte de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Abre aspas para o membro do Fed. As empresas perderiam esses funcionários e provavelmente teríamos um problema. As implicações ainda não são totalmente claras para mim. Em última análise, caberá à comunidade empresarial, ao Congresso e ao Poder Executivo decidir como se ajustariam. Então a gente vê aí claramente uma preocupação por parte das empresas que hoje empregam parte desses imigrantes ilegais sobre esse projeto aí de fazer uma deportação em massa do Donald Trump. Exato. O Trump é conhecido dentro da sua campanha por ter essa promessa de políticas mais restritivas com a imigração. Então, por exemplo, teve aquela questão com a fronteira do México em 2018, quando ele no antigo mandato dele, 2016 na realidade, perdão, e dentro agora desse mandato que ele foi eleito, uma das promessas de campanha do Trump é, primeiro, restringir, né, muito mais a entrada de imigrantes e usar uma lei, né, já extinta, então ele iria trazer essa lei de volta para conseguir deportar muitos imigrantes que estão hoje nos Estados Unidos, né, até mesmo dentro disso imigrantes ilegais. Porém, isso segundo o presidente do Fed de Minneapolis, né, o Neil Kashkari, essas medidas do Trump podem afetar muito a economia. Por quê? Nos Estados Unidos você tem uma mão de obra, né, no geral, que está lá muito qualificada. Então não é à toa que você tem empresas como Meta, Nvidia, Amazon, né, Apple, todas essas gigantes de tecnologia instaladas lá. Justamente porque você tem um nível de educação muito elevado da população. E um dado é que a população, né, os imigrantes que estão lá nos Estados Unidos, normalmente vêm de países, né, que têm uma qualidade menor de vida, ou seja, naturalmente tem um nível de educação menor e se mudam para os Estados Unidos e, consequentemente, por ter uma educação menor, acaba assumindo empregos que o norte-americano médio, vamos dizer assim, não quer assumir. Que é o que é? Vai trabalhar ali de atendente, vai trabalhar ali dentro de mercado, vai trabalhar ali numa rede de fast food, por exemplo, que são empregos que a população geral dos Estados Unidos não quer, né, assumir. Então, se você manda esses imigrantes embora, na realidade, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai assumir esse posto de trabalho se são posições que a população de lá não quer? Então, esse pode ser um impacto aí na economia. Mas a gente tem que avaliar, de fato, se essa medida vai ocorrer. Por quê? Né, dentro da base do Trump, você tem, por aquilo que parece, imigrantes que apoiam ele, principalmente ali na fronteira mais ao sul, né, dentro ali de Texas, por exemplo, que você tem muito latino-americano por lá. Muito familiar de imigrante também. Exato, ali. muito familiar de imigrante. E teria esse impacto na economia. E uma das promessas do Trump é tentar estimular a economia dos Estados Unidos, né? Make America Great Again, aquele bordão dele. Só que se você mandar imigrantes embora, isso talvez não fosse ajudar tanto a economia dos Estados Unidos. Então a gente tem que avaliar os próximos passos, e é por isso que o mercado acabou falando, até trazendo aqui as falas do Fed, que a eleição do Trump traz incertezas, porque ele tem propostas aí que podem não ir muito de acordo com o que ele defende ideologicamente. Mas segundo o Fed, né, mesmo com essas incertezas, o ritmo em corte de juros deve continuar, né? Tanto que semana passada o Fed cortou em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Maravilha. Agora vamos para outra notícia internacional, que é sobre o Bitcoin, né? Ainda sofrendo o efeito Trump, que desde o dia 5 de novembro, após as eleições dos Estados Unidos, continua a subir. O Bitcoin bateu aí, ultrapassando a máxima dos 81 mil dólares aí. O Trump é muito bem incisivo nas suas falas, né? Ele afirmou que se a criptomoeda vai definir o futuro, ela será minerada, cunhada e feita nos Estados Unidos. Com reserva de valor, inclusive, nos Estados Unidos. Grande Trump aí. Colocou com certeza Gostei da ideia do cunhado. Vai trazer uma moeda. Toma um Bitcoin aí. Eu achei muito bom. Não, foi muito bom. Entendi, faz sentido mesmo. Foi muito bom. Aí ele falou assim, em demitir o Gary Gensler, que é o presidente da SEC, que é equivalente à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, por conta que ele é defensor da regulamentação da criptomoeda, ou das criptomoedas do mundo todo. As regras são escritas por pessoas que amam a indústria e não odeiam, e por isso ele quer demitir o presidente hoje da CVM dos Estados Unidos, igual a SEC. Com essa possibilidade hoje do Bitcoin entrar de forma muito mais incisiva, né, na economia dos Estados Unidos e, consequentemente, economia global, com até os Estados Unidos pensando em tomar a atitude de fazer do Bitcoin uma reserva de emergência, começando pelas apreendidas pelos criminosos,
a gente espera aí que o Bitcoin realmente continue com uma alta, igual vem tendo agora na eleição do Trump. Ele sempre foi, sempre não, de uns anos para cá foi um defensor, de uns meses para cá foi o defensor do Bitcoin, coisa que ele era contra alguns anos atrás aí, que ele se posicionou contra no sua última eleição que ele concorreu, mas agora eu acho que ele viu que é uma oportunidade em se posicionar a favor da criptomoeda, porque ele viu que tem muitos entusiastas que são do lado dele, a favor político, que são a favor do Bitcoin. Então, se não pode vencê-los, com certeza junte-se a eles. E é o que o Trump vem fazendo. A ideia do Trump hoje é iniciar a reserva com criptomoedas que foram apreendidas, como eu já tinha comentado anteriormente. O valor hoje que os Estados Unidos possui em Bitcoin são pouco mais de 200 mil Bitcoins, que seria equivalente a 15 bilhões. O valor é suficiente para colocar os Estados Unidos como segundo maior país governamental com Bitcoin em seu controle. Essa reserva seria iniciada, então, nos próximos 5 anos aí, e seria uma reserva que seria iniciada realmente, que até poderia ajudar os Estados Unidos a colocar a sua dívida de maneira mais tranquila nos eixos. Embora 15 bilhões que eles possuem hoje não chegue nem perto dos 36 bilhões que os Estados Unidos têm nas suas contas públicas como dívida. Então é um problema aí que os Estados Unidos enfrentam e que o Bitcoin pode vir a calhar e ser um remédio que pode ajudar nessa questão aí. Falando em Donald Trump, né? Eu vi um negócio interessante, cara. Quando ele ganhou, quem tava junto na mesa acompanhando a apuração de votos era Elon Musk, então ok, e o Dana White. Eu fiquei, porra, o que o Dana White tá fazendo lá? Dana White é o presidente do UFC. Grande da Dana Zufa White. ali. E eu fiquei, porra, o que o Dana White tá fazendo? Aí eu fui tentar entender qual que é a relevância do Dana White ali, naquilo lá. Pô, tem um alcance grande, tem uma plataforma ali de um público masculino de 18 a 54 anos. Então, pô, tá, beleza, os eleitores do Trump. Só que tem uma coisa, cara. Olha que interessante. Uma coisa que o Dana White tem muito bem é uma assessoria de podcasters muito grande. Por exemplo, o Joe Rogan, tem o maior podcast do mundo lá, né? Eu não sei o nome do podcast dele, né? Do Joe Rogan. E ele, por exemplo, o Joe Rogan, era sempre democrata. Ou seja, ele era apoiador da Hillary Clinton e não do Donald Trump na eleição passada. E ele recebeu o Donald Trump, recebeu o Elon Musk, foi no Ariel Helwani, que era outro podcaster, e declarou voto ao Donald Trump. Ou seja, o Dana White foi um dos grandes impulsionadores como mídia pro Donald Trump, por isso que ele tava lá. Falei, caramba, porra, não imaginava esse peso tão grande pro careca ali. Usando a sua influência. A sua influência. Você vê o tanto que a mídia, como influência, tipo, a sua influência em canais de mídia também pode ser um ativo muito grande em eleições. É o que a gente tá vendo hoje com os nossos influenciadores aqui, influenciando a jogar no jogo do Tigrinho, né? Por isso que a gente tá com esse problema aí estrutural no Brasil. Também, utilizando por outro lado, né? Crítica social. Crítica massa. social foda aí contra o Tigrinho. Falando em crítica social foda, ontem, à tarde, estávamos eu, Malheiros, Renatão, Roberta, o Vandinho dos Drones e outros comensais ali em um churrasco. Os imigrantes. de Familiar, Goiânia. tudo bem, comendo uma farofinha, carne assada, picanha assim, ó, primeiro aqui, depois Maionese de batata, que é um acompanhamento tradicional de churrasco do Sul. Clima Recomendo feliz. que vocês façam. pegando o telefone, começamos a jogar um joguinho chamado Lobisomem, todo mundo rindo, hahaha, felizinho assim e tal. Lobisomem. Aí me veio uma ideia de quem? De quem? Quem que vocês acham que deu a ideia? Matheus Malheiros. Vamos ao cinema. Vamos sair daqui agora, é o cinema. Não, a ideia inicial era jogar Mortal Kombat na casa do Edson. Seria. Mas enfim. o povo não animou. Aí ele falou, vamos ao cinema. Assistiu o quê? Ele falou, tem um filme muito bom. Chama Terrifier 3. Aí eu falei, pô, o que é o filme? Ele é bom. Eu falei, beleza. Entramos no carro, colocamos uns comensais, todo mundo indo. E ele, qual que é a história do filme? Ele falou, não, o filme é uma mulher que morreu e essa mulher, junto com um palhaço, vai atrás pra matar todo mundo. Eu falei, porra, tá, parece ruim. Olha aquele palhaço que tem cara É. branca com os olhos pretos, assim? Aí a gente chegou umas 4h30 O no Art. shopping, É. todo mundo foi assistir um filme no shopping. Pegamos pipoca infinita. Pipoca infinita, sentamos. Cara, foi as piores 2 horas da minha vida, cara. Terminou o filme, tava todo mundo olhando assim, o que a gente fez, cara? A gente tava Eu no sei que eu não churrasco. passei por isso, porque eu fiquei embriagado no churrasco e acabei dormindo no meio do filme. Ele dormiu no filme, cara. Eu tentando acordar ele pra ver o lixo também. Pô, a gente tava num churrasco feliz. Cara, tava todo mundo feliz, tava todo mundo rindo, terminou todo mundo se olhando, assim, o que a gente fez no nosso domingo, cara? Cheguei em casa 8 da noite, pô, falei, pô, o que eu fiz, cara? Não, e detalhe, aí, nesse momento, eu chegando na minha residência, por um acaso do destino, eu encontro o Edson e o Matheus Malheiros. Eu e o Douglas estávamos juntos. E aí o Edson fala assim, bora pro cinema, o Edson que chamou. Eu chamei? Aí eu falei, olha, eu não posso hoje, eu tenho compromisso. O Douglas falou, não posso, tenho compromisso. Aí cada um foi para suas residências. Aí eu fico muito feliz de ouvir hoje
o Douglas pra dele e eu pra minha. Eu fico muito feliz hoje de vir aqui e ouvir você falar isso aí, Edson. Que bom que eu não aceitei o seu convite, cara. Pô, fico extremamente feliz. A única coisa boa é que depois eu vi o piloto, fui comer na 10, já fiquei mais feliz. Resolvi a minha vida. Vamos lá, abraço, piloto. Vamos lá. Bolsa de Valores do Rio será chamado de Base Exchange. Vai de base, como que vai ser a sigla? Porque a B3 vai de base agora? B3 é muito melhor. Pô, que notícia ruim, hein? Vamos lá, o que é aí? Vai começar a operar em 2025, Malheiros. Não, a notícia é bem relevante, Edson. Vamos falar aí todas as possibilidades que abrem. O Rio voltando pro cenário aí de Bolsa de Valores, né? Depois de duas sim, décadas. Sim. Faz 22 anos que o Rio não tem uma bolsa e isso pode competir principalmente com a B3. Por quê? Porque hoje a B3, para quem não entende nada, vamos lá, voltar um passo atrás. A B3, que é a Brasil Bolsa Balcão, é a única bolsa de valores onde você consegue investir em ativos de capital aberto nesse sentido, dentro da bolsa. Antigamente existia, até 2002, né? 2002 foi fechada a Bolsa do Rio. Então, o Rio de Janeiro tinha uma bolsa de valores que agora foi fechada e querem voltar agora através de um fundo chamado Mubadala, que é um fundo controlador de várias coisas. Ter uma bolsa de valores no Rio impacta diretamente a nossa vida como investidor de diversas maneiras. Hoje a B3 tem um monopólio aqui no Brasil. O monopólio nunca é bom em cenário algum. Por quê? Vocês não são capitalistas, a gente é capitalista, mas também a gente tem bom senso de saber que uma empresa que controla tudo pode fazer a banda tocar como ela bem entender. Isso é um problema. Porque a B3 poderia ser simplesmente deixar de lado, ter uma boa estrutura, deixar tudo meio cagado, porque ela sabe que as pessoas dependem dela. Só tem ela. É o Correios. É o Correios, basicamente. Exatamente o Correios. E o que acontece? Nos últimos 2 anos, a gente viu uma evolução da B3, uma ascensão dos sistemas da B3, principalmente, que agora, recentemente, até adicionaram uma forma de portabilidade de investimentos dentro do sistema do portal da B3, que algumas corretoras já fizeram adesão e estão lá dentro. Não todas, algumas poucas estão fora ainda, é um problema. Mas só essa mudança que a B3 fez já simplificou muito a nossa vida como consultor de investimento, provavelmente dos outros profissionais do mercado, por conta que a portabilidade de investimentos de uma corretora para outra era muito burocrática. A gente precisava preencher um formulário na mão, colocar lá quantas unidades de cada papel você tinha. Cada corretora era diferente de uma para outra. Exato, e ainda não era padronizado. Então era um trabalho totalmente, um trabalho de corno, desculpa a palavra, para fazer. E agora a B3 facilitou muito isso. Então, nos últimos 2 anos, com esse exemplo que eu dei agora, a gente viu uma evolução da B3 constante, tanto em sistema operacional como interface do sistema deles e tudo mais. E muito é dito que eles tiveram essa evolução por conta de uma possível apenas ameaça de uma nova bolsa entrar aqui dentro do Brasil. Agora essa ameaça vai realmente existir e vai ser a Base Exchange dentro do Rio de Janeiro, e a gente sabe que vai impactar de diversas formas. O que poderia ser interessante também para uma nova bolsa, falando agora num diálogo entre nós aqui, talvez uma bolsa que trabalhasse com empresas menores, desse opções aí para, por exemplo, uma empresa como a Milk Moo, que é a empresa aí de milkshakes, abrir seu capital. Poder concorrer com as Venture Capitals, que são empresas aí, startups, que investidores investem para ter um ganho financeiro no curto, médio prazo de empresas que estão em crescimento. E são pontos muito, muito interessantes ter uma nova bolsa no Rio de Janeiro. A gente sabe que hoje o Rio de Janeiro também é o nosso cartão postal aqui do Brasil. Falou em Brasil, penso em carnaval, samba, Poitin, política suja, a gente sabe, Poitin agora, e futebol. E a gente sabe que todo mundo acha que aqui a gente faz carnaval no Brasil inteiro. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, carnaval não é nem perto do que é no Rio de Janeiro. O carnaval é um feriado. Então, a gente vê que hoje o Rio de Janeiro, com certeza, é a cara do Brasil. Então, ter uma bolsa no Rio de Janeiro pode ser que atrai também mais investidores estrangeiros de fora. Por mais que o Rio de Janeiro tenha todos os seus problemas estruturais, principalmente voltados à criminalidade, que a gente vê faz muitos anos aí. Por exemplo, a Bolsa de Valores do Rio perdia, né, dinheiro porque tinha furto de energia. Então faziam gato, e acabavam consumindo na conta deles, basicamente. Bom, o exemplo foi a Light, que quebrou por causa disso. Exato. A Light quebrou por conta de furtos de energia. Então a empresa que é de um setor perene, teoricamente, acaba quebrando porque tem muito furto de energia gato na favela. Então, olha o problemão que a gente tem no Rio, estruturalmente falando. E não é uma coisa que também vai ser corrigida de uma hora para outra. E quando o investidor gringo olha de fora do Brasil e sabe que o Rio de Janeiro é o cartão postal e sabe que o Rio de Janeiro está nessa situação, como que o investidor gringo vê o Brasil? Entende? Então uma coisa vai ligando a outra, a gente vê que só falando em Bolsa de Valores do Rio, a gente abre espaço para margem para falar de muita coisa
com relação a investir aqui dentro do país, principalmente do investidor estrangeiro. Uma coisa que também, essa nova bolsa poderia também se especializar em algumas partes específicas. Por exemplo, a gente não tem uma bolsa voltada para ativos do agro, ou para ativos só de small caps, de empresas menores ali que poderiam ser mais facilitados, ou para empresas mais de riscos. Eu acho que talvez uma forma dessa base, né, que vai vir competir com a B3 seja justamente ter um pool de ativos que sejam diferenciados. Por exemplo, eu tenho meus investimentos na B3 e vou ter meus investimentos na Base, porque lá é esse pool específico que eu tenho. Talvez seria uma forma diferente de competir, pegar empresas menores e facilitar a abertura de capital, coisa que na B3 é muito mais complexo e tem empresas muito grandes. Só empresas grandes entram lá, né? É. Foi o exemplo que eu dei na Milk Moo, que não consegue entrar hoje na B3. E seria um pink, um papel rosa, que a gente diz, de empresas bem menores. E é uma possibilidade, porque não adianta também vir aqui para fazer a mesma coisa, né? Para ter uma nova bolsa que vai fazer a mesma coisa, trocar banana por banana, que comprar mesmos ativos lá que a gente tem na B3 para comprar na nova bolsa. Embora com certeza vai ter incentivos muito maiores para outras empresas abrirem capital na bolsa. Quem sabe não sai IPO aí da empresa UVP3 agora. Fica aí o questionamento. Então agora a próxima notícia nacional é sobre spreads de mercado privado. Como são esses créditos privados aí desse mercado? São basicamente empresas emitindo debêntures e outras formas de captar recurso diretamente sem a B3. E aí você pode fazer esse investimento. O problema é que com uma taxa de juros muito alta, é difícil uma empresa captar dinheiro no mercado. Quando a taxa de juros está baixa, as empresas conseguem fazer uma captação mais tranquila, porque o dinheiro está as pessoas que têm um capital muito alto não estão colocando isso para render em títulos públicos. Dessa forma, a gente tem várias notícias aqui, por exemplo, a mais recente foi a Tigre, né? A Tigre é aquela empresa de conexões e tubos, né? Ela buscava levantar 651 milhões numa debênture de 2 séries, né? E a fabricante decidiu adiar essa emissão anteontem, né, no sábado, depois de entender que o mercado não absorveria a oferta e ela não conseguiria levantar esse valor nas propostas dela. Ou seja, mais uma empresa que queria captar dinheiro para fazer investimentos, seja com pessoas, seja com novos produtos e tudo mais, percebeu que o mercado não pagaria e recuou. Falou, não vou emitir agora. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que esse dinheiro foi exatamente para pagar juros do governo. Ou seja, foi pago numa taxa Selic alta para fazer com que a inflação não suba. Então, olha que sempre quando a gente fala sobre essa balança entre taxa de juros alta, frear a economia, é justamente isso. A gente estava tentando, tem várias empresas aqui que a gente vai citar que queriam emitir debênture, emitir algum tipo de forma de captação de crédito, pegar dinheiro dos investidores para investir, conseguir avançar ainda mais. E essas empresas não estão conseguindo pegar esse recurso. Por quê? Porque o recurso está travado aqui no governo, que é muito melhor você deixar rendendo a 11,25 na Selic do que arriscar numa empresa que vai resolver alguma coisa. Não, exatamente. Se teve um movimento de mercado nos últimos meses que foi o seguinte: teve mudanças ali de tributação de alguns investimentos, né? Mudou ali nos fundos exclusivos, por exemplo, criou algumas regras ali mais restritivas para fundo imobiliário ser isento. E, consequentemente, teve uma enxurrada de recursos sendo direcionada para esse mercado de crédito privado, principalmente debêntures e debêntures incentivados. A gente chegou até a fazer um programa do Lucros Líquidos falando sobre esses instrumentos de renda fixa e comentando a situação das debêntures, né? Só que, consequentemente, como você teve um aumento muito, muito forte da demanda por esses títulos, os prêmios de risco, então o que as empresas ofereciam ali de prêmio, né? Tá, CDI mais 2, foi caindo, CDI mais 1, CDI mais 0,5. Por quê? Você tinha cada vez mais demanda por esses títulos. Só que chegou num ponto que teve tanta demanda e os prêmios, né, abaixaram tanto. Esse prêmio de risco que a gente está chamando de spread, né, a diferença em relação à remuneração dos títulos públicos, que já está muito alto, que nem o Edson falou. Como você tem esse valor que está muito baixo, fica difícil de captar, porque o mercado avalia que não faz sentido correr esse risco de crédito, né, você emprestar o seu capital ali para uma empresa que tem risco. Então, pra seria melhor, de fato, você mandar ali pro governo. Então, a Tigre, por exemplo, né? De fato, tava com prêmio muito baixo. Pagava CDI mais 0,6 e CDI mais 0,7. Então, era uma remuneração muito baixa. Você teve também uma emissão da B3, né? Que ia pagar CDI mais 0,53, que foi adiada. Teve da Auren, que lançou uma oferta de 2,5 bilhões de reais a CDI mais 0,55, mas não conseguiu fechar o livro de ofertas. Então, faltou dinheiro também. Teve outra operação que foi de 5,4 bi, né, que conseguiu ser fechada de fato, que foi para financiar a compra da ES pela Auren, mas que foi uma taxa de o quê? CDI mais 1,1, já ficou mais caro para a empresa.
Então aí teve da Eletrobras também, 3,8 bi, uma empresa gigantesca, extremamente sólida. E mesmo assim, não conseguiu fechar e os bancos tiveram que encarteirar 1 bi da oferta. Inclusive, o que significa isso quando diz que o banco teve que encarteirar? Quando você vai fazer uma emissão de crédito, né, uma debênture, por exemplo, você vai falar ali com um banco de investimentos, um BTG Pactual da vida, um Itaú BBA, Bradesco BBI, nessas instituições financeiras que são voltadas para fazer essas captações. E tem tipos de garantia que você pode ter, né? Então, o banco ele se compromete, por exemplo, a fazer a emissão de algumas formas. Então, pode ser: a gente vai fazer essa emissão, basicamente, é best effort que fala aqui dentro do mercado. Que o banco diz, eu vou fazer o melhor que eu puder, mas se não captar, não captou. Não posso garantir nada. Essa é a mais barata. E daí você tem outro tipo de garantia dos bancos, que é o quê? Garantia firme. Então, o banco, ele se compromete a dar um jeito de mandar, de conseguir captar todo o recurso que a empresa quer. Seja com o mercado, e se o mercado não absorver a oferta, o banco tem que absorver e depois ele se vira para repassando ali pros correntistas do mercado secundário. E, claro, naturalmente é mais cara, então é referente a isso que quando a gente diz que o banco teve que encarteirar. É uma emissão que a empresa, né, ofertante, optou pela garantia firme e como o mercado não absorveu toda a oferta, o banco que estava coordenando essa operação teve que absorver e depois vai ter que dar saída nesse investimento. Seja passando para correntista, passando para fundo, né, de qualquer forma. Então você também tem a oferta da Redditor, né, quase 6 bi, mas o mercado absorveu 3 bilhões e meio. Então é um movimento aí bem agressivo, né, do mercado, esperando spreads maiores. Então se você for ver, né, mas faz sentido isso aí, porque tem grande parte desse movimento vem de fundos de crédito privado, cujo benchmark é o CDI. Então esses fundos têm que ficar acima do CDI, por exemplo. Não faz sentido você pagar. Só que se você vê uma taxa muito alta, né, CDI mais 0,5, quando você coloca na balança a taxa de administração do fundo, que não costuma ficar menor ali que 1% mais taxa de performance, se você pegar esses créditos a uma taxa muito baixa, o fundo sequer vai conseguir superar o CDI. Então, acaba de fato tendo esse dilema aí do fundo não entrar. Então, prefere deixar esse recurso em caixa mesmo, aguardando uma oferta melhor, do que entrar nessas captações das empresas. E até vem de uma preferência do mercado de evitar títulos longos, né? Justamente por conta desse cenário de risco que a gente tem aqui no Brasil. Então, quando você tem spread baixo com títulos longos, né, você tem uma demanda muito baixa por esses títulos que vem nesse movimento de mercado. Então, como está tendo essa dificuldade, né, a expectativa é que agora tenha uma correção e comece a aumentar os spreads, o que é positivo para você, investidor de renda fixa. Maravilha. Antes de ir para as notícias não tão irrelevantes que a gente vai falar hoje, a gente vai ler os comentários do vídeo de sexta-feira. E aqui tem um comentário do The Bode Feio, que mandou soco vespertino novamente, né? Não entendi. E o Lucas Conrado, que disse: pelo amor de Deus, o que aconteceu com os vídeos sobre análise de balanço que o Guilherme fazia aqui no canal? Agora só tem o primeiro, que foi das Americanas. Então, esses vídeos foram agora para dentro da UVP Escola. Por quê? Porque eram vídeos muito complexos, você sabe muito bem. Ele explicava exatamente como funcionavam algumas siglas e tudo mais. A gente tem parte desse conteúdo aqui gratuito no YouTube e parte disso ele foi promovido ali para estar dentro da UVP Escola. Então você que é aluno, logo vai aparecer ali dentro da UVP Escola muito mais organizado, muito melhor e tudo mais. Por quê? Esse canal aqui, ele não tem, o que a gente nem tem a monetização ligada desse canal. Então assim, não tem um recurso financeiro. Pra gente tirar tempo de consultor para ficar gravando um vídeo de 40, 50 minutos explicando alguma coisa, é um pouco difícil, porque faz mais sentido ele estar atendendo um cliente que tem bilhões em patrimônio. Então a gente optou por esses vídeos mais complexos deixar lá. Pronto, faz sentido. E teve outro aqui, o Irã Hudson colocou um fogo em Malheiros, então ele falou fogo em Malheiros. E o Theo Engenheiro Araújo disse: rapaz, hoje foi uma aula contábil, parabéns, top demais, parabéns Malheiros que estava aqui, parabéns José que também não estava aqui. Obrigado. Fico feliz que aprenderam. Isabela Mello 88, preservativos em comparação ao gasto de uma vida e uma doença acaba sendo investimento. Viu? Fica aí, Malheiros, o questionamento. Fica aí, José. Fica aí, José. Será? José. Fica aí, Edson, o questionamento. José. Cristão Invest disse: Edson fez uma coisa muito legal, reconheceu qualidades do amiguinho. Coisa rara na sociedade hoje. Ele não é daqueles que mete o pau pelas costas. Eu achei o Edson muito romântico. Então, mano. Beleza, então, agora quais são seus comentários? Tem um comentário do @Miqueias Oliveira 3706. Pergunta: Malheiros, nesse caso de DRE e fluxo de caixa, como entra a questão de despesas à vista e a prazo? DRE entra tudo que teve de despesa, incluindo parcelado, e fluxo de caixa apenas aquilo que foi pago. Espero que entenda, vocês são demais. Obrigado. Aula de contabilidade
parte 2, então, para você, meu amigo. Qual foi a pergunta? Eu não entendi. Vamos lá. Ele quer saber se no DRE as despesas entram à vista ou parceladas. Então, voltando, qual que é a finalidade do DRE? Não é mostrar o que teve de entrada e saída de caixa da sua empresa. É reconhecer, né, ali no momento que aconteceram as despesas, seja à vista ou parcelada, para você conseguir metrificar se a empresa ela teve um lucro ou um prejuízo. Não geração de caixa, lucro ou prejuízo. São coisas diferentes. DRE é competência, fluxo de caixa é caixa, entradas e saídas. Então, se você, por exemplo, no DRE, você tem uma compra, né, parcelada ali em 12 vezes, mas que toda a receita dela é reconhecida à vista ali naquele DRE, não faz sentido algum você ter a sua receita, né, a sua despesa que você teve, né, o seu CMV, reconhecido de forma parcelada. Ele também vai ser reconhecido à vista no seu DRE. Por quê? Se você tiver essa receita à vista, mas a despesa parcelada, você vai inflar muito o seu lucro nesse caso e vai ter uma visualização que não condiz com a realidade. Então, tanto receita quanto despesa é reconhecida no momento que ela foi gerada, vamos dizer assim, no momento que a sua obrigação foi gerada. Entende? Então, vai ser à vista para você conseguir ver de fato o que teve no prejuízo e os ajustes disso aí daí são feitos no fluxo de caixa e, consequentemente, reflete no balanço patrimonial. Então, você fez ali uma compra parcelada, né? No seu DRE vai aparecer lá, no fluxo de caixa vai aparecer só uma parcela e lá no seu balanço patrimonial vai ter lá fornecedores ali no seu contas a pagar. As coisas com vendas parceladas que você teve. Então, você tem uma venda, né, que foi parcelada no DRE, reconhece à vista, no fluxo de caixa vai reconhecer no mês a mês que entra e lá no balanço patrimonial seu cai no contas a receber. Malheiros, me permite uma aspas? Permito. Então, maravilha. Ó, vou dar um exemplo para alguém que não entendeu desde o básico. E como ele falou despesas, entre uma compra de estoque faz mais sentido um investimento em marketing para fazer sentido. Vamos lá, voltamos ao exemplo padrão de qualquer pessoa. Temos uma padaria. Nessa padaria, você está vendendo ali 10 mil reais por mês. Uma padaria muito pequena. Você está vendendo 10 mil reais por mês, só para facilitar. Seu custo com marketing é R$1.000, 10%. E aí, você tem um lucro ali de R$1.000, que seja, 10% de lucro também. Agora imagine o seguinte, o que é a DRE? Demonstrativo de resultado de exercício. Ela serve basicamente para fazer uma leitura do que aconteceu para que você tome decisões. Diferente do fluxo de caixa, que é para entender quanto que você tem em caixa e se você vai ter saúde financeira ou não. DRE é um papel, é uma planilha que você vai olhar e tomar decisões. Então imagina que você tem ali 10 mil reais e aí você decide, eu vou colocar durante 3 meses um banner na frente da escola falando tem pão de queijo. Ponto. Aí você foi lá, a única mudança que você fez foi, colocou um outdoor, né, um OH lá fora, e deixou lá escrito, tem pão de queijo. Esse OH vai te custar 6 mil reais, beleza? Vai durar 3 meses, 6 mil reais. O custo financeiro pode ser parcelado em 10, 15 ou ser pago à vista, não importa, entendeu? A forma com que você vai pagar é o vencimento. A competência é o resultado daquilo. Então tem 2 mundos, competência e vencimento, certo? Então pensa o seguinte, é muito engraçado. Você me permite mais para dar deixa sua eu depois? só, senão eu vou me perder aqui, porque eu tô falando Malheiros que acabou que a gente já vai falar assim, ele fica assim, ó. Eu falo, não, calma, eu já vou explicar. Eu sei quando você vai falar, é engraçado. Vamos lá, então tem competência e vencimento, né? Então imagina, nesse outdoor, a competência dele vai ser em 3 meses, ou seja, durante 3 meses... Esse outdoor vai ficar lá. Então, você vai ter 3 meses ali de divulgação. E aí você percebe que, como que vai ser lançado na DRE? 3 momentos. Você vai colocar na DRE a competência de 3 momentos. Por quê? Porque se você coloca só no primeiro mês, você vai ter um custo ali altíssimo, né? Você vai ter um custo de, sei lá, 6 mil reais, e o resultado daquele custo vai ser prolongado durante 3 meses. E aí você vai ter um primeiro mês de prejuízo e depois uns 2 meses de lucro. Aí você pensa, minha operação, eu tô vendendo mais, minha operação melhorou. Só que na verdade, no primeiro mês, se você olhar só pro primeiro mês, você desliga, você para de usar aquilo porque tá dando prejuízo. E os outros 2 você pode ir alavancando pensando que tá dando resultado, mas o resultado tá dando daquela outra competência. Entendeu? Então, aquele outdoor ficou 3 meses, ele deve ser repartido em 3 etapas dentro da sua DRE. Janeiro, fevereiro e março. Beleza? Porque nesses 3 meses ele gerou um resultado. E aí você sabe se aumentou o lucro ou não. E aí você tem um EBITDA e tudo. Já o vencimento pode ser em 6 vezes. Você pode pagar à vista. Por exemplo, eu posso ir lá e pagar os 6 mil reais à vista e ficar 3 meses. O vencimento foi à vista, ou seja, eu paguei à vista. Só que o resultado, a competência daquilo foi durante 3 meses. Então eu tenho 3 meses de aumento de faturamento graças aos 3 meses que aquele outdoor ficou.
Então, sempre quando você pensar em DRE, você pensa, eu preciso entender de maneira clara quais são as coisas que me fizeram vender mais ou reduzir custos, que geraram esse lucro, para que eu tome decisões para os próximos meses. Quando você olha fluxo de caixa, aí é outra coisa. Vai, Malheiros, vai, Boquinha. Um exemplo real. Vai facilitar Esse não foi ainda real, mais. Vai facilitar ainda mais do Então que o Edson vai, falou. guerra de exemplo agora. Exemplo real. Você comprou um carro de 30 mil, parcelado em 6 vezes de 5 mil, para você revender depois. E você vendeu ali no mesmo mês por 40. Beleza. No seu primeiro mês, você vai ter o quê? Em fluxo de caixa. Saiu 5, né? Porque você parcelou em 6 vezes de 5 mil e vendeu por 40. Ou seja, você teve lá se fosse misturar as coisas, um lucro no seu primeiro mês de 35 mil, na realidade. Só que nos outros 5 meses subsequentes, você teria 5 mil de prejuízo em cada um. Aí é por isso que você separa as coisas. Então, quando você olha seu DRE, você reconhece tanto o custo que você teve para comprar o carro à vista, quanto a receita que você teve da venda. Então, você acaba não cometendo esse erro de retirar, por exemplo, mais do que você poderia. Então, nesse exemplo aí, que você comprou o carro parcelado e vendeu à vista, no seu DRE, você tem, no primeiro mês, um lucro de 10 mil, receita de 40, custo de 30. Aí no seu fluxo de caixa, como é que fica? Você tem uma entrada de 40 mil e uma saída de 5 mil no primeiro mês. Aí saída de 5 mil no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. E aqui eu já vou falar um negócio, eu já vi loja muito grande. Tô falando loja que fatura, tipo, não posso falar o nome, mas 2,6 milhões por mês fazendo essa conta errada e não sabendo se está ganhando ou não no final das contas. Eu conheço pessoas porque eu já tive uma loja online, então eu já sabia como funcionava isso. Olha que interessante. No quesito de comércio de produtos, que é diferente de serviços, você tem um negócio chamado CMV, custo da mercadoria vendida, dentro da planilha de DRE. Esse custo da mercadoria vendida, ele não pode ser lançado como a compra de estoque do mês. Olha que interessante, isso é um custo. Ou seja, eu vendi 100 mil, aqueles produtos custaram quanto? Custaram 30 mil, então uns 30% de CMV. Olha que interessante, presta atenção comigo. Se eu compro... Fala algum item aí, ô Lucas. Viagra. A gente tem uma loja online de Viagra. Pô, podia dar outro, né? Mas vamos lá. O Edson vai acabar com o estoque, vai quebrar, o negócio não funcionar. Vamos lá. Então, temos lá 100 mil reais sendo vendido em Viagra no mês. Se eu vou lá e compro um estoque de 100 mil reais de Viagra, eu empatei, tive prejuízo com os custos ainda. Só que aquele estoque vai ser vendido nos próximos meses, entendeu? Então, o que é o custo sobre a mercadoria vendida? Não é o que eu comprei de estoque no mês. Por quê? Porque a competência do custo, ela deve ser observada sobre os produtos que foram vendidos no mês. Então, assim, para faturar aqueles 100 mil reais de Viagra, quantos Viagras eu vendi? Qual era o custo daqueles Viagras que eu vendi? Um rateio, basicamente. É um rateio. Só que aí é por peça, porque a gente tá falando de uma coisa. Agora, quando você tem uma loja com 100 produtos diferentes, 100 SKUs diferentes, fica mais complexo ainda. E fica mais complexo quando você tem diferentes preços de aquisição. Sim, então você tem o mercado oscilante. Você comprou, por exemplo, 10 mil unidades a um preço a 10. Aí comprou mais 20 mil a 12. Isso. Aí fica uma loucura. Por quê? Por que fazer tudo isso? Porque aí você toma decisões corretas. É a mesma coisa. Vamos voltar agora simplificando. Então, quem entendeu de loja entendeu quão importante é. CMV não é o que você comprou, é o preço daquilo que você vendeu. É só isso. Senão você vai se embaralhar tudo, você nunca vai saber se está dando lucro ou não. Agora, olha o exemplo do carro, só pra gente finalizar. Imagina que você comprou igual 30 mil, 555 em 6 vezes. Você comprou e você vendeu por 40. Se você coloca uma DRE e a sua empresa é essa compra e venda de carro, você gastou 5 mil na primeira parcela que você comprou, vai pagar mais outras 5 de 5 mil, só que você vendeu por 40, ou seja, lucro de 35 mil. Aí você estoura, você fala, porra, tô feliz, energia lá em cima. Aí você vai lá, pega 35 mil pra você, vou retirar todo o lucro. Pô, tô feliz. Só que aí o próximo... no outro mês você não tem dinheiro pra pagar a parcela do carro. Exato. E aí você não... Só que aí você pensa, pô, é uma operação simples, é claro que não vou fazer isso, mas imagina uma empresa com várias linhas de receita e custo. E aí o que acontece? Quando você tem isso, o ponto principal do problema é você começa a tomar decisões erradas. Então a DRE serve para você tomar decisões certas e saber o quanto está crescendo. Isso, inclusive, que é o risco sacado, que é quando você... o risco sacado, quando você começa a antecipar dinheiro de competência e vencimento, foi exatamente o problema da Americanas. Só para você entender a seriedade. A Americanas fazia isso. Então, seguindo, mas a gente não, porque o VP não faz, o VP é muito melhor. Esse programa tinha que ser pago, né? Vamos falar a verdade, porque essa aula que vocês levaram agora pra casa... Chama no pagamento. Vocês não acham em lugar nenhum. Meu Pix vai estar na descrição. Parabéns, meninos, pela explicação. Achei muito interessante. Vê se me paga, viu, o estacionamento. Não, vai estar nos comentários.
Eu que paguei o estacionamento? Foi você ontem? Fui eu. Não fui eu, não? Não, fui eu. Ah, Tava não, tem meu comigo. comentário ainda, Edson. Então tá bom. Ah, lê o seu comentário. Foi você mesmo? Lucas3247, uma dúvida. Aonde que fica o dinheiro que investimos em ações de fundos imobiliários? Fica no caixa da empresa? Tamo junto e um abraço a todos. Numa oferta inicial de ações que a empresa vai abrir o seu capital de mercado, vai vender cerca de um percentual relevante de sua empresa, esse dinheiro que você vai comprar ali em ações, que os investidores vão colocar, vai diretamente para o caixa da empresa. A partir desse momento, depois da oferta inicial de ações, que essas ações já foram vendidas, sempre que você comprar uma ação ou vender, ela vai para o bolso de um acionista do mercado secundário. Ou seja, eu comprei uma ação da empresa do Edson e agora o Matheus quer comprar uma ação minha. Então, o dinheiro que o Matheus pagar na minha ação vai para o meu bolso quando eu quero vender a ação. No caso de fundos imobiliários é um pouco diferente. Nos fundos imobiliários, a partir do momento que o fundo faz a emissão de cotas, é a mesma coisa. Fez a emissão de cotas, os investidores vão lá, compram as cotas do fundo e esse dinheiro vai para o caixa do fundo. Aí o fundo vai decidir o que ele vai fazer com esse dinheiro, se ele vai distribuir entre os acionistas ou se ele vai fazer a aquisição de novos imóveis. O fundo obrigatoriamente sempre vai estar fazendo novas emissões de cotas. Obrigatoriamente muito forte, mas vai fazer consequentemente novas emissões de cotas. Por quê? Porque a partir do momento que o fundo vai lá e compra um imóvel, ele tem que distribuir sempre 95% dos seus rendimentos. Ou seja, se o fundo pagou um valor X aí de 1 milhão num imóvel e ele vai ter um aluguel aí X que ele vai ter de receita desse imóvel, 95% desse aluguel que o fundo vai ter, ele vai ter que distribuir como receita para os acionistas. Então, só com esses 5% entrando mês a mês, o gestor dificilmente conseguiria comprar novos imóveis em um curto período de tempo. Demoraria muito até ele conseguir ir lá e juntar esses valores de pouquinho em pouquinho até ir lá comprar um outro imóvel. Então, o que acontece? O fundo vai lá, faz a emissão de cotas, vende as cotas a mercado, pega o caixa, compra o imóvel, aluga. Mais para frente faz novamente uma nova emissão de cotas, o fundo vai lá, vende as cotas, pega o dinheiro no seu caixa, compra novos imóveis e aluga. No caso de você ir lá e comprar e vender suas cotas, você também está comprando da mesma maneira que ações de outros acionistas no mercado secundário. Então, por isso que é muito importante, sempre que você vai fazer a aquisição de um fundo imobiliário para botar no seu portfólio, você observar a liquidez desse fundo. Você consegue lá ver, 70 mil reais negociados por dia. É uma liquidez muito baixa. Em caso de uma eventual venda que você precisasse vender desse fundo, você dificilmente conseguiria vender, o que seria um problema de liquidez para os seus investimentos. Então, os dois casos, você está só levando esse valor que você está comprando para o bolso de outro acionista. A não ser em dois casos, IPO de ações ou nova emissão de ações por parte do fundo ou novas emissões de ações por parte das empresas. No caso de fundos, é nova emissões de cotas. O mais conhecido como follow-on. Mas eu tenho nojo de falar em inglês porque eu sou brasileiro, prefiro falar só da maneira mais simplificada. Vamos falar IPO agora. IPO. IPO é melhor. IPO. Toma cerveja IPO. Então vamos agora para as notícias não tão irrelevantes. Pedirei aqui aos meus nobres convidados que a gente acelere o programa para fins do Lucas conseguir fazer o que ele tem que fazer, que eu nem sei o que é. O Lucas nem trabalha, ele fica o dia inteiro aqui no computador. Só jogando CS 1.6. Só jogando CS. Eu vejo ele tá editando um vídeo do outro lado no Valorant. Vamos lá. Embraer assina acordo para vender aviões C-390 para a Suécia, né? Então a Suécia escolheu o Embraer C-390 Millennium como nova aeronave de transporte tático do país, enquanto o Brasil pretende comprar mais caças Gripen da empresa de defesa sueca Saab, mostrando mais uma vez o quanto que a Embraer é foda, cara. Embraer dando show, cara. Mas, além da Suécia, tem vários países da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é aquele pacto de defesa que tem comandado ali, né? Quem manda na OTAN, todo mundo sabe que é os Estados Unidos. Então, se atacar um país da OTAN, todo mundo tem que revidar também. Então, um país ele protege o outro, né? Então, dentro da OTAN, você teve a República Tcheca, Hungria, Holanda e Portugal comprando esse país. E na Europa você teve a Áustria também, que apesar de não ser membro da OTAN, também fez a compra desses aviões C-390, né, que estão vindo aí no movimento de substituição, no caso ali da Suécia, do C-130 da Lockheed Martin. A gente fez, inclusive, um vídeo sobre a empresa Lockheed Martin. É muito bom, mas para você ver, a Embraer, aqui nossa, gigante nacional, está substituindo aviões da Lockheed Martin. Chama. Uma empresa, né, gigantesca a nível global dentro desse setor aeroespacial e de defesa. Então, você teve essa carta de intenções que foi assinado pelo ministro da Defesa sueco, né, Paul Johnson, e seu colega brasileiro, o José Múcio, em Natal. Então, que você teve essa negociação. Suécia comprando C-390 e o Brasil comprando os caça Gripen da sueca. Chama na Embraer. Então, agora a última notícia, eu quero comentário de vocês. Fora o avião e o automático que eles querem lançar também, né, que anda sozinho. A Embraer? É a Embraer. Porra, não sabia. Muito legal.
Muito legal, não. Tu vai entrar no avião que é automático. Ué, então, você acha que o piloto faz o quê hoje? Ah, pô. Pelo menos, abre uma cabine de piloto, pelo menos o tem piloto quem fica culpar, jogando, O piloto só pousa. Ele só pousa. Hoje. E olha lá. Mas E olha lá. quem tá dizendo que não? Você tem que pensar o seguinte, se o avião cair, tem que ter alguém pra botar na cadeia. Avião Se o não avião cai cair, hoje você vai não, morrer. mano. Essa é graça da piada, pô. Ah, Ah, pô. pô, que piada ruim, hein? Piada ruim, cara. Pô, velho, não é nem você a piada. Mas assim, o cara vem e fala Caralho, assim, mano. pô, se o avião cair tem que ter alguém pra culpar, né? Aí os caras vêm, se o avião cair, todo mundo vai morrer. Ah, jura que todo mundo vai morrer se o avião cair, cara? Nossa, chegou essa conclusão sozinho. Ficou bravo porque Meu ele já não Deus riu do da céu, piada, cara. mano. Ele ficou Ah, vamos puto, se o cara ferrar, fica de cara. estragou a piada. Coringou. Os caras... Zé Coringou, mano. Vocês não vão rir da minha piada, não, seus vagabundos. Então vamos lá. Lucas, você já foi melhor, Lucas. Você já foi melhor. Vamos lá. Pessoal. Antes de ler agora Pode a cortar última. essa parte aqui. Vai cortar não, não Corta, tem corta corte essa não. parte. Zero corte. Corta Ó, essa parte aí. seguimos agora com a outra notícia não tão irrelevante, que é sobre uma proposta que está movimentando as redes sociais, que é o quê? Barulho no Twitter de gente de cabelo colorido, sobre um movimento, né, sobre esse jornada de trabalho 6x1, que é o quê? Trabalha 6 dias, incluindo sábado de manhã, e folga um dia no domingo, né? E aí, existe... Não é domingo. Os homens têm direito a um domingo por mês. E a mulher tem direito a 2. Você pega uma folga em dias aleatórios da semana. Entendi. É a maior desgraça que existe isso aí. Ô, louco. Escala 6 por 1. Não, de verdade. Eu digo Entendi. por Agora experiência entendi. própria. Agora entendi. Então, assim, você trabalha 6 dias por semana e folga um, só que não é um final de semana. Então, você pega uma folga Aleatório. aleatória, uma segunda, uma quarta. Foda-se. Isso é muito comum em trabalhadores de shopping, por exemplo. Exato. Quando eu trabalhava em supermercado, padaria. Principalmente. Supermercado, principalmente. Eu, Não, quando trabalhei em supermercado, foi isso aí, cara. Só que era assim, era domingo. Domingo sim, domingo não. Ou seja, 2 domingos para ambos os trabalhadores e uma folga no meio da semana que Exato. ficava à mercê. E aí a Quando eu gente trabalhei vê em padaria era desse jeito também. que existe essa proposta de emenda à Constituição, né, a PEC, apresentada pela deputada Eric Hilton do PSOL São Paulo. Então, Érica. a Erika Grande Hilton, Érica. finalmente aí a gente tá elogiando o PSOL por uma proposta de lei que faz sentido. Ela precisa de 170 votos, já tem metade, então pode ser que ela chegue e consiga. É. E o engajamento nas redes sociais Colocando na balança, né, também. Pontos positivos e pontos tem negativos. pontos negativos. De fato, o que eu quero chamar de atenção é o seguinte. De fato, você vai aumentar o encargo trabalhista das empresas. Por quê? Você vai ter que ter mais funcionários para rodar ali a mesma operação. Então, para os negócios, isso aí, no geral, vai ser negativo. Só que, cara, a escala 6x1, assim, ela desgraça a vida do trabalhador. Então, é um negócio que, de fato, tem que acabar. Só que isso deveria vir com alguma compensação tributária para as empresas que vão ter esse custo mais elevado. Maravilha. Então pode inviabilizar negócio. Então, de fato, tem que acabar, na minha visão, aumento. Só que tem que oferecer uma forma de compensar as empresas. Mas porque aí vão a gente ter tem que ver contratar também mais- pelo. mais A gente tem funcionários que pra ver mesma por outro operação. viés também sobre a questão da produtividade. Com certeza um trabalhador que trabalha menos aí vai produzir muito melhor nos dias da semana. Imagina o cara trabalhando aí todos os dias quase a vida dele. Essa É que tem comércio, cara, que não depende muito de produtividade. Se é comércio, o cara tem que estar lá para atender o público e vender. virou uma Então não máquina. entra questão de produtividade. Por isso, necessariamente vai ter que ter mais funcionário. Porque é comércio que trabalha, principalmente com escala 6x1. Você vê escritório aqui trabalhando 6x1? Não. Gente aqui trabalha normal. Então, né, vai ter que contratar mais gente, mas tem que compensar. Mas muito bom para os trabalhadores. Na isso aí. verdade, se esse projeto de lei vir com um contraponto que é uma redução de encargos tributários sobre isso, as empresas, inclusive, vão optar por isso. Então Nossa, faz muito muito mais melhor. sentido. Inclusive, vamos fazer o seguinte, Porque você aí... você tendo mais gente ainda, você fica com a operação ali, mais gente para atender. Se conseguir manter o mesmo Pô, custo, você cara, mantém- vai ser incrível. Você mantém também o bom humor e tudo mais. Como é que você vai exigir qualquer coisa de uma pessoa que está trabalhando na escala 6x1? Mas um exemplo prático também, lá na metalúrgica que eu trabalhei, a gente fazia o seguinte: a gente era pra trabalhar 6x1, só que era segunda, sexta, como você falou, e sábado de manhã. Então seria 6 dias, ó, 5 dias e meio, se falar. Aí a gente fazia o seguinte: pegava e aumentava os dias, o horário Durante dos dias a da semana semana, e matava aí sábado matava. Então aumentava cerca de meia hora por dia, entrava 15 minutos antes, 15 minutos depois, e matava aí ao longo da semana o que tu Das ia ter que ficar no 44 sábado lá. semanais. Funciona também, interessante. Então, comente aí pra gente, por favor, o que você acha disso, o que você acha desse projeto de lei que tenta extinguir a escala 6x1, quais são os impactos que vocês veem aí que a gente não tá vendo, gera um comentário aí pra gente ler no próximo vídeo, e procurem depois, Investidor Sardinha, escala 6x1, porque o Raul fez um vídeo completo sobre pontos positivos e negativos desse projeto Com dados, também. detalhe, com dados. E aqui que tá a grande brincadeira disso, que é o seguinte, cara, olha que interessante. Quando o Raul, inclusive, já falou algumas vezes sobre uma redução para 4x1, ou seja, você ter ali
como alguns países já fizeram alguns testes de trabalho 4 vezes na semana para alguns setores da economia, não é para todos os setores. Dessa forma, houve inclusive um aumento de produtividade. Então, antes de ter um comentário mais padrão, que é assim, vai aumentar, isso vai prejudicar muito a produtividade em todos os setores. Tem setores que sim, mas alguns setores, inclusive, são beneficiados por uma escala de trabalho de 4 dias e 3 dias de folga, 5 dias e 2 dias de folga, pelo fato de que a gente teve, e aqui que estão os dados que o Raul vai trazer no outro vídeo, vocês vão procurar lá depois, está acabando esse, que é o seguinte: quanto mais, apesar do Brasil ter escalado no nível de tempo de trabalho, de certa forma, nos últimos tempos, assim, a gente não teve um aumento de produtividade em vários dos setores da economia, seja por deficiência tecnológica, seja por deficiência, inclusive, da nossa mão de obra. Como? Falta de capacitação e tudo mais. Então, isso é uma conversa muito legal e muito mais ampla, porque não existe uma resposta fácil, uma resposta simples. São várias questões que entram em tese para a gente discutir uma redução na média, de trabalho. Na verdade, esse número foi negativo. A gente teria uma redução de produtividade de 0,26% ao ano. A gente diminuiu a produção desde 1980 até o ano de 2016, quando foi feito esse estudo. Então é isso. Comentem aí pra gente, quer o recado final? Eu quero dar o recado final hoje. Eu queria mandar um abraço pro Dr. Marcos Gabriel, meu cliente aí da consultoria, que me pediu para vir aqui no programa falar para você sobre o Novembro Azul e sobre o câncer de próstata e a conscientização. Então, assim, todo homem a partir de 50 anos deverá conversar com o seu médico para avaliar os exames e pode ter exames como toque retal ou PSA, como fica melhor aí para cada um. E aí, Edson? PSA, claro, né? Mas tranquilo também, até porque tem gente que eu conheço aí que nem faz nem exame precisa, toda semana. Nem precisa de exame, né? Tem gente que tá fazendo exame toda hora. Então é isso. Cara, isso... Abraço. Que merda que eu falei. Vambora.